Glória a Deus. Graça e paz, amados, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez em nome do Senhor, na presença de Deus, para juntos nós nos unirmos em oração, na mesma fé e propósito, diante daquele que vive para sempre, né? O nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Queremos de coração agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade, por esse meio de nos comunicarmos, né? Para que a palavra do Senhor, ela, ainda que a gente esteja separado, ela possa estar junto, né? Ela esteja compartilhada, né? É um meio pelo qual o Senhor nos concede, né? É como Paulo na antiguidade, né? Esteve preso sem poder evangelizar, mas enquanto estava preso ele escrevia cartas para orientar as igrejas, orientar pessoas, enfim. É como ele dizia que ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa, né? Então, assim, a palavra de Deus não está presa, a igreja, né, ainda que nós estamos e estejamos separados fisicamente, mas o Espírito de Deus, ele nos une, né? O Espírito de Deus, ele nos faz desfrutarmos da mesma comunhão com ele, que todos, né? Então, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos, né? Que a graça de nosso Senhor seja sobre todos vocês, de maneira multiplicada, de maneira abundante, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor para a leitura e exposição da palavra, né? Deus abençoe cada um de vocês. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, diante do Senhor, humildemente, dependendo, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da ação do Teu Espírito Santo, para juntos, ó Pai, desfrutarmos deste momento de comunhão, de unidade, de fé em Tua presença. Louvamos, ó Deus, e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor está onde nós estamos, em cada lugar, em cada residência, em cada lar, meu Pai, em cada casa que agora está em comunhão conosco, através desta oração, através deste meio, Pai. A presença do Senhor está aí. Então, que cada local onde cada pessoa, Pai, está ligado através desta oração, seja feito uma igreja do Senhor, em nome de Jesus. Cada lar, uma igreja para a glória do Teu nome. Nós pedimos, ó Deus, a ação do Teu Espírito Santo, segundo a Tua bondade, a fim de que o entendimento nos seja aberto, a fim de que todos possam compreender a Escritura. Então, abençoa cada servo do Senhor, cada pessoa, meu Pai, que está ouvindo e que irá ouvir também a exposição dessa palavra, para que compreendam as coisas do Senhor e sejam edificados na fé e cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e que cheguem à medida da estatura de Cristo, a varão perfeito, a um ser perfeito na presença de Deus. Toma, Senhor, em Tuas mãos agora nossa vida e nos abençoa segundo a Tua vontade e os Teus propósitos, que são desde a eternidade, para o louvor da glória do Senhor, em o nome santo de nosso Senhor, Jesus Cristo, Salvador nosso, o único. Em nome de Jesus, oramos a Ti e agradecemos. Então, meus irmãos, hoje também, né, continuando aqui as ministrações sobre o Evangelho segundo João, né? Eu quero convidar você a ler a partir do capítulo 11, a partir do versículo 47, né? Onde fala sobre o plano para tirar a vida de Jesus, né? Nós vimos que do versículo 1 ao versículo 46 tem aquela narrativa da ressurreição de Lázaro, né? Que no final de tudo nós vimos que um milagre daquela proporção, né? Como nunca se tinha visto, e ninguém nunca mais vai ver, né? Uma pessoa morta de 4 dias ressuscitar e sair andando, né? Quem jamais havia visto isso, e quem depois daquele momento viu mais um milagre dessa forma, dessa natureza, né? Segundo esse poder, que é o poder daquele que tem a vida eterna, né? Como Jesus, ele fala para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, né? Olha que coisa maravilhosa. Jesus diz: Ele é a própria ressurreição e a vida. Então, todo aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê nele, não morrerá eternamente, né?
Então nós vimos que depois daquela conversa, Jesus manda tirar a pedra, pergunta onde está sepultado, vai até lá, manda tirar a pedra e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita já de 4 dias de morto, né? Não precisa falar que ele, que estava já em estado de decomposição, ele é miraculosamente refeito, né? Pelo poder da palavra de Deus, né? Pelo poder da palavra criadora de Deus, do verbo vivo de Deus, né? Então Lázaro ressuscita. Muitos dos judeus que foram visitar Marta e Maria creram nele, né? A partir daquele milagre creram nele. Outros não, outros voltaram e foram correndo contar para os fariseus e etc e tal, né? Como eu tenho dito aqui, como a própria Bíblia demonstra, que há pessoas que podem ver o que vê, elas nunca irão crer, né? Elas nunca irão crer, porque elas não são das ovelhas do Senhor. A resposta a gente viu até agora em tudo que a gente leu, né? Que Jesus tem um trato com as suas ovelhas, e aqueles que não são das suas ovelhas, paciência, né? É como ele disse: a minha palavra não pousa em vocês, não encontra em lugar de vocês, porque vocês são incapazes de ouvi-la, porque vocês não são das minhas ovelhas. Então aqueles homens, vendo aquele milagre, para eles é como se nada tivesse acontecido, ou era alguma obra de um poder místico ou um poder demoníaco. Eles vão aos fariseus praticamente denunciar e não testemunhar, tá? E a partir daquele momento é traçado um plano para tirar a vida do Senhor. Mas vamos ver aqui o que é que a Bíblia ela nos diz. Versículo 47 em diante diz assim: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais, né? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Olha a afirmação de Caifás. Ele diz: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos no mundo, tá? Então vejam só, Caifás ele falou, ele profetizou quando ele disse: vós não sabeis nada, né? Que os judeus estavam preocupados em Jesus ser aclamado pelas multidões, crendo que ele seria o Messias, e com isso os romanos viessem e tomassem, né, a sua posição de destaque ali na sociedade judaica, ali tomassem um templo e destruíssem toda a nação, né? Então eles preocupados com aquilo, e Caifás, mesmo sem saber, ele profetiza a respeito da morte de Jesus Cristo para a salvação de muitos judeus e de todo o povo de Deus, que não consiste somente no povo judeu, tá? É como diz aqui, ele afirma: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Então ele profetiza, mesmo sem saber, ele profetiza a respeito de Cristo dar a sua vida pela nação judaica, né? Mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. E que corpo é esse? É o próprio corpo de Cristo, que a Bíblia, o apóstolo Paulo, se refere como a igreja do Senhor, tá certo? Então Cristo, ele morre pelos crentes lá da Judéia, né? Da região ali da Palestina, tá certo? Mas ele morre também por todos os filhos de Deus que estavam e estão dispersos pelo mundo, ou seja, todas as pessoas que, sendo filhas de Deus, mesmo não sendo judias ou judeus, estão espalhados pelo mundo, no meio de todas as nações,
né, Cristo dava a vida também por essas pessoas, como deu a vida dele por mim e por você, que crê nele e assumiu a fé e vive a fé em Cristo Jesus e confessa o nome do Senhor. Então Caifás, sem saber, ele profetiza isso. Agora veja que detalhe importante, né? Ele diz que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas para também reunir em um só corpo os filhos de Deus. Então, quando Cristo ele dá a sua vida, ele não deu a sua vida somente pelos judeus, ele deu a sua vida por todos os gentios, todos os povos, povos de todas as nações, em todos os lugares do mundo, em todas as épocas, né, até a sua vinda, desde aquele momento em que ele entrega a si mesmo, né, ele rende ao Pai o seu Espírito, ele entrega ao Pai o seu Espírito, desde aquele momento em que ele morre e ressuscita para alcançar, para reunir em um só corpo, né, para formar um só povo, né? A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo. Deus deu a Cristo como cabeça da igreja. Então Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo, tá? Então Jesus dá vida para reunir em um só corpo. Jesus dá vida para reunir todos os filhos de Deus em uma só unidade, em uma só unidade de fé, em uma só unidade de comunhão com o Espírito Santo e através do Espírito Santo. Então veja que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Cristo dá a vida dele para nos unir, para nos tornar todos juntos um só corpo nele, tá? Então, assim, em todas as épocas e em todos os lugares. Aí alguém pode perguntar, poxa, mas tem lugares em que o evangelho é proibido, meu irmão? O Senhor, ele alcançará aqueles pelos quais ele deu a sua vida. A Bíblia diz que Jesus ele não deu a vida por todos. Tá? Leia lá João capítulo 17. Quando a gente chegar em João capítulo 17, você vai ver Jesus clamando ao Pai, não por todos, mas por aqueles que o Pai o concedeu. Tá? Jesus não clama por 100% da raça humana, ele clama por aqueles que o Pai concedeu para ele. Tá? Né? Às vezes as pessoas dizem, tal lugar o evangelho não chega. O evangelho talvez não tenha chegado, ou já chegou e já saiu, né? Os países ali do Oriente Médio já foi infestado ali de igrejas, de congregações, e hoje não existe praticamente congregação nenhuma, né? Em vários lugares da Europa também, né? Entendeu? Então, assim, o evangelho já se expandiu em grande parte da terra, e ele começou é como se a igreja começasse a definhar, a murchar, mas nenhuma das ovelhas que o Pai concedeu a Cristo, ele perderá. Nenhuma, é porque nós não sabemos quem somos essas ovelhas, em que tempo nascerão, qual período da vida, das épocas elas viverão, onde elas estarão. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus não perde o controle, Deus não perde as suas ovelhas. Imagina o Deus Criador dos céus e da terra perder a sua ovelha. Como poderia o Deus Criador dos céus e da terra perder? Ah, essa ovelha aqui escapou, não deu para salvar não. Eu queria salvar, mas não teve condições de salvar, né? Ou o diabo foi mais forte, ela foi tão pecadora que eu não consegui salvar. Imagina você, o Deus de todo poder e glória, não conseguir fazer aquilo que ele pretende fazer. É uma piada, né, irmãos? É uma piada, tá? Então essa coisa de, porque tem lugares que o evangelho não chega, meu irmão. No momento em que o Senhor precisar salvar a sua ovelha, ele fará o resgate dessa ovelha. Ele chegará até essa ovelha. O sangue de Jesus já foi derramado para salvar as ovelhas de Deus. O sangue de Jesus já foi derramado para ele reunir em um só corpo, para ele unir a sua igreja, os filhos dele que andam dispersos, que estão fora, que estavam fora dos termos de Israel. Tá? Por isso que um determinado momento a palavra dele chegou a mim. Mas o cara mora no Irã. Deus está salvando pessoas no Irã. Com igreja ou sem igreja, Deus está salvando pessoas no Irã. Tá? O que a Bíblia fala? Veja o que o Senhor ele diz. Tá? Em Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Né? Não é o homem que salva almas não, meu irmão. É Deus que salva almas. A palavra do Senhor fala no livro de Jó que a salvação pertence a Deus. Ezequiel 34, versículo 11.
Se você achou primeiro do que você já está vendo, porque eu estou aqui encontrando, tá certo? Ezequiel 34, versículo 11. Veja o que diz a Escritura: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Tá? Deus ele diz que ele mesmo, eis que assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então não vai ficar ovelha sem se salvar. Né? Não vai ficar ovelha sem se salvar. Toda ovelha pela qual Jesus derramou o seu sangue, meu irmão, escreva, ela vai ser salva. Ela vai ser salva. Toda ovelha que Jesus derramou o seu sangue para salvá-la, será salva. É impossível Jesus derramar a vida, sua vida, o seu sangue, para salvar uma determinada pessoa e ela se perder. É impossível. A Bíblia fala que nenhum dos pensamentos de Deus podem ser frustrados. Né? A Bíblia diz que Deus faz tudo o que lhe apraz. A Bíblia diz que Deus tem misericórdia de quem quer, né? E se compadece de quem quer. A Bíblia diz que a salvação, o resgate da alma humana não depende de quem quer, nem de quem se esforça, mas depende de Deus usar de misericórdia. Então vejam só, o Senhor diz, eis que eu, assim diz o Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e as acharei. Né? Então ele vai. Lá no Irã está havendo relatos, né, de que pessoas estão tendo visões com Jesus, estão tendo sonhos com Jesus, estão se convertendo. E se converter a Cristo lá no Irã dá cadeia. Né? O portal aí, Portas Abertas, ele sempre fala, é um portal que fala sobre a igreja perseguida, né? Missão Portas Abertas, tá? Você pode procurar aí no Instagram, não sei se tem no Facebook, deve ter, mas o Missão Portas Abertas estava noticiando aí semana passada que três homens de Deus, né, que faziam culto doméstico, pegaram 10 anos de prisão no Irã, tá certo? Então se converter no Irã, não é essa festa toda que é aqui no Brasil não, viu meu amado? Se converter no Irã custa a vida, né? Outro servo de Deus lá no Egito se converteu numa igreja evangélica, né? E o apelo que o presbítero lá fez foi o seguinte: aqui a gente pergunta, alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer receber Jesus como seu Senhor? O apelo lá é o seguinte: você está disposto a morrer pelo nome de Jesus? O apelo lá é esse. O apelo lá é esse, porque custa muitas vezes a vida, a liberdade, os bens, custa muita coisa para pessoas que se convertem nesses lugares, e as pessoas se convertem nesses lugares. Por que isso? Porque a conversão, irmão, não depende de nós. A nossa conversão é obra de Deus. É uma obra conjunta de Deus conosco. Se Deus não operar em nós, nós não nos converteremos e nem nos convertemos. O profeta Isaías escreve lá, converte-nos, Senhor, e seremos convertidos. A conversão não se dá só pela parte do homem ou só pela parte de Deus. Deus opera a conversão em nós e nós nos convertemos com a graça e a ajuda e a ação do Espírito Santo. Tá bom? Então, o que acontece? Jesus ele dá a sua vida por nós e o Espírito de Deus virá. Onde houver uma ovelha do Senhor, esta ovelha irá se congregar a este corpo, tá? Visível ou invisível, que é a igreja do Cristo vivo, que está muito além de placa, de nome, de denominação, tá? Isso para mim é até uma vergonha, tá? Placa, nome, essa para mim é divisão total e completa, tá certo? Para mim isso é fruto de divisão, e divisão não vem de Deus, tá certo? Os homens precisam se arrepender e se converter e aprender o que é o cristianismo, o que é a mensagem da Bíblia, tá certo? Às vezes fica um monte de gente, um querendo ser melhor do que o outro, querendo ser mais sábio do que o outro, que dá divisão. É isso que dá. O amor, ó, né? A verdade, santidade, fé, humildade, mansidão, serviço, cadê? Né? Muitas vezes as denominações muitas vezes buscam a sua própria promoção, né? É só puxar a brasa para a sua sardinha. As pessoas se esquecem do reino de Deus, tá certo? E o reino de Deus, ele não vem com visível aparência, né? Ele está dentro de nós, tá bom?
Então eu realmente sonho muito com uma época em que acabe nome de igreja. Vai ser o seguinte, ou você é cristão ou não é, acabou, não tem negócio de nome de igreja. Ou você é um crente em Cristo ou não, ponto. Não tem mais nome de igreja. O camarada, ou ele é crente ou ele não é crente, ou ele é fiel a Deus ou ele não é, e ponto. Não tem negócio de, eu sou tradicional, eu sou pentecostal, eu sou celestial, eu sou qualquer coisa. Né? Isso aí tem que acabar, meu amado. Isso é carnalidade pura e total, tá certo? Jesus não ensinou nada disso, Jesus não botou nome de nada, Jesus não pregou nada disso, tá certo? Os homens é que se dividem, os homens é que não compreendem, os homens é que são vazios de amor e no fim dá nisso. Mas Cristo, ele dá a sua vida por nós para nos reunir em um só corpo. A vontade de Deus é reunir os filhos dele, ele está trabalhando, ele está reunindo, tá? Onde tem filho de Deus, vai ser reunido na igreja em qualquer época e de qualquer forma. O Espírito do Senhor agirá, Deus trabalhará, o Senhor fará a sua obra da forma que ele quiser fazer. Ou ele aparece para alguém, ou ele manda algum servo, enfim, né? Eu já ouvi relatos de uma pessoa no Irã, uma mulher no Irã que estava morrendo praticamente de depressão, muito triste, doente, à beira da morte já, e ela não sabia mais o que fazer, uma angústia terrível, e ela liga a TV e coincidentemente passou um programa de um canal norte-americano e um pastor falou de Jesus, ela creu em Jesus, ela confessou Jesus, ela recebeu a Jesus ali naquele momento. Foi a primeira vez que ela tinha ouvido falar de Jesus e a partir dali a vida dela mudou. A mãe dela viu o que aconteceu com ela, ela falou de Jesus para a mãe dela se converteu e hoje elas são perseguidas por causa do amor a Cristo, né? Então vejam, Jesus para salvar não precisa de muita coisa não, meu amado, é só ele querer salvar, né? Veja no Antigo Testamento, né, o eunuco, né, da rainha Candace está voltando para a Etiópia, lendo o livro do profeta Isaías, e Deus faz Filipe correr ao lado da carruagem lá, e Filipe conversa com o eunuco e sobe para a carruagem. Filipe prega a Cristo para o eunuco, batiza o eunuco, né? O eunuco fica maravilhado porque o eunuco crê que Jesus era o Filho de Deus. O oficial, ele crê que Jesus era Filho de Deus, era um alto oficial, né, lá da rainha Candace, lá da Etiópia, e quando Filipe batiza, né, o oficial, o que é que acontece? O Espírito de Deus arrebata Filipe e lança ele em outro lugar para ele já pregar o evangelho. Meu amado, Deus para fazer não precisa pedir permissão a ninguém, né? Deus, ele faz, o que ele tem que fazer, ele faz e ninguém pede. Ele diz lá em Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu era Deus, e ninguém há que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Tá certo? Então ninguém pode impedir o trabalhar do Senhor, o trabalho de salvação que Deus, o Espírito do Senhor está fazendo, irmão. Ninguém no universo, ou na terra, ou no céu, ou no inferno, pode impedir, porque a obra é de Deus. A obra de salvação é de Deus, a obra é do Senhor. Então Cristo, ele dá a sua vida para reunir os filhos de Deus em um só corpo. A igreja de Cristo, eu digo, está muito acima, infinitamente acima de católica, luterana, protestante, anglicana, pentecostal, renovada, tradicional, batista, assembleia. Está muito além. Isso aí para mim, meu Deus, eu às vezes fico triste quando eu vejo tanta placa de igreja, né? E às vezes você vê tão pouco de Cristo nas igrejas, tá certo? Mas Cristo, ele deu a vida, ele vai reunir este povo, que é o povo de Deus. Muitas vezes não é nem o povo de igreja, é o povo de Deus, né? Porque Cristo dá a vida para reunir os filhos de Deus, não os filhos de igreja. Tem gente que é filho só de igreja, é filho de religiosidade, mas não tem o conhecimento de Cristo e nem tem o Espírito de Cristo. E Paulo disse, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, tá? E todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então eu fico maravilhado com a obra de Deus, a obra do Senhor, onde Cristo dá a sua vida para salvar todo aquele que nele crê. Como está lá em João 3,16, né? Para fim de que não pereça, mas tenha vida eterna. Glória ao nosso Deus, né? Jesus Cristo, ele fala aos judeus, aqui nós lemos há uns dias atrás,
aqui no capítulo 10, versículo 16, onde Jesus diz: ainda tenho outras ovelhas que não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, haverá então um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho poder para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Então Jesus já dizia que ele tinha outras ovelhas que não eram das ovelhas da casa de Israel, e a ele convinha resgatá-la, assumi-la, né? Assumi-las no plural, né? Resgatá-las. Então ele dizia que tinha outras ovelhas que não eram do aprisco da casa de Israel, e a ele convinha conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. É o que ele está dizendo aqui. Um rebanho e um pastor. Glória a Deus. Meus amados, e é isso que o nosso maravilhoso Senhor Jesus fez. Ele morreu por nós, ele deu a vida por nós e ele ressuscitou por nós, porque ele mesmo é a própria ressurreição e a vida. Tá? Ele mesmo é a própria ressurreição e a vida. E para que ele fez isso? E por que ele fez isso? Para reunir os filhos de Deus que estão dispersos, que estão no Japão, no Brasil, na Etiópia, na Somália, na Índia, na África do Sul, no Irã, no Iraque, na Líbia, na Coreia do Norte, no Marrocos, no Brasil, em toda a Europa, em toda a Ásia, em toda a América do Norte, do Sul, a Oceania, em todos os lugares. Tá? E se não der para ir um homem lá pregar, ele mesmo vai lá e resgata essa ovelha, porque ele é Deus, ele tem poder. Tá certo? Porque está escrito: eis que eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e as acharei. Tá? E é como o apóstolo Paulo nos fala aqui em Efésios capítulo 4, versículo 4. Tá certo? Falando da unidade da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 4, Paulo fala da unidade da fé, a unidade da igreja. Ele diz: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa fé. Né? Há um só corpo. O corpo de Cristo é um só. A igreja de Cristo é uma só. A igreja de Cristo é a católica, a igreja de Cristo é a luterana, a igreja de Cristo é a batista, essa mesmo. Não é nenhuma delas, meu amigo. Não tem nome a igreja de Cristo, não. A igreja de Cristo é uma entidade formada por servos fiéis de Deus, independentes da denominação onde congregam. A igreja de Cristo é soberana, está acima desse limitezinho aí, humano, carnal, de placa, de nome, disso, daquilo outro. Tá certo? A igreja de Cristo é formada pelos membros do corpo de Cristo, por pessoas lavadas e remidas no sangue do Senhor, que são ovelhas do Senhor, são nascidas de novo, são cheias do Espírito Santo e que vivem para Deus. Tá? Está acima de assembleia, de batista, de presbiteriana, de congregacional, de luterana, de metodista, de adventista, enfim, de pentecostal, de qualquer coisa, de católica, enfim, está acima disso. Deus ele tem filhos, Deus ele tem filhos em todas essas denominações. Esses filhos fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, que está acima das denominações. Deus vem salvar povo, pessoas, não denominações. A salvação está aqui, a salvação está ali, não. A salvação está em Cristo Jesus. Ele é o Salvador. A salvação está em Jesus. Nem pense você que a salvação está na igreja batista, está na igreja Assembleia de Deus, está na metodista, está na presbiteriana, está na católica, está na luterana. Não, a salvação está em Jesus. É Ele que derramou sangue por nós para nos salvar. É Ele que nos perdoa os pecados. Nossos pecados são perdoados por causa do nome dEle. E Ele é quem nos salva. Então Ele fez essa obra maravilhosa, meus amados, da sua vida para salvar a nação de Israel, ou seja, o povo, o Israel de Deus e os filhos de Deus que andam dispersos, que estão dispersos e que estavam dispersos, e que todos eles, e não vai faltar um que o Senhor não alcance, não haverá um que o Senhor perca.
Nenhuma das ovelhas o Senhor perderá. Jesus diz, a vontade do meu Pai é esta, que eu não perca nenhuma das ovelhas que Ele me deu. Você acha que aquele que criou os céus, a terra, todas as coisas, com a palavra, ele vai perder? Né? É ser muito incrédulo, né? Acreditar que uma ovelha pela qual Cristo derramou o seu sangue, a Bíblia diz, irmão, nós somos comprados, e comprado é comprado. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 em diante, né? Nós somos comprados para Deus e seu Pai para sempre, para sermos reis e sacerdotes, eternamente fomos comprados pelo sangue de Jesus. Você é comprado, meu amigo. Você não se governa, você não é seu dono, tá? Agora, filho bom, né, é um tratamento. Filho rebelde tem outro tratamento, né? O filho rebelde, ele vai ter que tomar um couro bem dado, né, até aprender a tomar vergonha na cara e se converter, não é isso? Então o filho rebelde tem que ter um tratamento de rebelde, olha, porque o próprio Senhor diz que ele repreende e ele açoita a quantos ama, tá certo? Não é porque Deus é seu pai que ele vai ficar só passando a mão na sua cabeça, não. Ele também corrige, ele também repreende, ele também dá um couro, né? Ele açoita a quantos ele ama. E o que for preciso ele fazer para salvar você, meu amado, ele vai fazer. O que for preciso o Senhor fazer para salvar a sua alma, ele vai fazer. Muito mais ele já fez, ele deu o sangue dele, a alma dele pela sua. Ele já deu a alma dele pela sua, pela minha, pela nossa, ele já deu a vida dele pela nossa vida. Então o que ele tiver que fazer para nos consertar, para nos corrigir, para nos aprumar, para nos colocar no caminho certo, ele vai fazer, meu querido. E graças a Deus que ele vai fazer, que é para que nós não nos percamos. Ele não vai deixar nós nos perdermos. Ele vai agir, por isso não seja filho rebelde e desobediente. Senão o tratamento vai ser para com rebelde e desobediente. Tá bom? Que a graça de nosso Senhor seja multiplicada na sua vida, né? Eu louvo a Deus porque Cristo deu a sua vida para nos reunir, né, em um só corpo. Olha que coisa maravilhosa. Os filhos de Deus reunidos em um só corpo, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa maravilhosa. Os filhos de Deus reunidos em um só corpo. Unidade, corpo. É lindo demais, meus amados. É lindo demais. Jesus dá a vida dele para salvar os dele e para reuni-los todos em um só corpo, ou seja, reunir todos os filhos de Deus em si mesmo. Em si mesmo. Jesus deu a vida para nos reunir com Deus nele. Olha só, Jesus deu a vida para me reunir com Deus nele. Ó, Francisco, eu vou te reunir com Deus, eu vou te unir com Deus, eu vou te fazer um só com Deus. Mas é através de mim, sou eu que faço isso. Então vem cá, me aceita, me recebe, vive segundo o meu padrão, me obedece, me busca, tem intimidade, comunhão comigo, e você vai ser um comigo como eu sou um com meu Pai. E aí nós seremos um. É isso. Leia lá João 17. É maravilhoso demais, é lindo demais. Veja que obra maravilhosa. Dá a sua vida para reunir os filhos de Deus que estão dispersos em um só corpo. Eu estou aqui, a irmão nosso lá na China, Japão, Coreia do Norte, Alemanha, Itália, África do Sul. O corpo é Cristo, o corpo é o corpo de Cristo. Nós estamos unidos no corpo de Cristo. É lindo demais, amados. É lindo demais. Estamos unidos em um só corpo. Você e eu, no Brasil, outros tantos, em tantos outros lugares do mundo. E nós em Cristo, o crente verdadeiro alemão, o italiano, o japonês, o africano de qualquer país da África, o asiático de qualquer país da Ásia, estamos todos unidos em um só corpo, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glórias a Ele. Glórias a Ele. Você aqui, do outro lado do mundo, meu amado, está unido a Cristo, está unido a Deus
em um só corpo, que é o corpo de Cristo. Não é lindo? Não é maravilhoso? Então a Ele seja toda a glória para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E eu quero só dar um aviso, né? No dia 26, nossa igreja ela fez aniversário, né? De fundada, 20 anos, né? No dia 26 de junho. A data da nossa comemoração, da festividade de aniversário, estava agendada, né, para o dia 4 de julho, mas veio esta pandemia, esse turbilhão de acontecimentos aí, e não há condições de nós fazermos a festividade, tá? Mas domingo, né, às 18 horas, nós vamos estar aqui na presença de Deus, falando um pouco sobre a vontade de Deus, né, o nosso ministério, né, e tudo que Deus tem feito e tem reservado para que nós possamos fazer ainda, né, porque ainda há tempo de trabalho, né, a vinda de Cristo está próxima, mas ainda há muito que se fazer, tá? Então nós vamos falar a respeito do ministério, de vários acontecimentos, das maravilhas que o Senhor Deus fez, né, e de como Ele tem sido fiel e nos tem abençoado e feito de nós não só abençoados, mas também abençoadores, tá? Se prepare, vai ter uma mensagem bem legal, né? Fazendo menção dos 20 anos que nós completamos agora no dia 26 de junho de fundação desse ministério, para a glória de Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com você. Seja reunido num só corpo com Cristo. Obedeça a Deus. Ouça o chamado da sua voz. Quando Ele chamar, como diz a Bíblia lá em Hebreus, quando o Espírito Santo falar, não endureça seu coração. Atenda ao chamado do Senhor. Se una com Deus em um só corpo, no corpo de Cristo. Cristo deu a vida para nos reunir com Deus em um só corpo. Entenda essa ligação, essa comunhão que é espiritual, que é no Espírito do Santo dos Santos, no Espírito do Senhor. Entenda, perceba, peça a Deus que te dê entendimento, clareza, compreensão do que é essa unidade, de como é essa unidade e de quão maravilhosa é essa unidade que temos. Nós aqui, irmãos espalhados no mundo inteiro, estamos ligados e somos unidos e reunidos em um só corpo, que é Cristo, o cabeça, independente da denominação, independente de onde congrega, independente da língua, da nacionalidade, nós somos um só corpo em Cristo Jesus. E é esta igreja que Jesus vem buscar, é a igreja dos fiéis, não é a igreja do A, do B, do C, do D, não, é a igreja dos fiéis, tá certo? Então, que Deus te abençoe, que você seja cada vez mais arraigado na unidade deste corpo, que é o corpo de Cristo, pelo sangue de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, tá? Então, que Deus abençoe também a nossa nação, que traga cura e que traga normalidade, né? Que Deus nos abençoe, nos livre do mal, que o Senhor te livre do mal, de toda doença, te dê vitória, te fortaleça, tá? Te guarde, te livre de todo laço, de toda armadilha, de toda violência, de toda tragédia, né? Que o Senhor te livre de toda espécie de males, que o Senhor te fortaleça, te revista de poder, que te proteja, te guarde, te unja, te abençoe, que o anjo do Senhor esteja acampado ao teu redor, meu amado, e te guarde, te livre de todo mal. Busque comunhão do Senhor e busque se separar para Deus, tá bom? Que a graça seja multiplicada a todos vocês em nome de Jesus. Forte abraço a todos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. E se Deus permitir, domingo, 18 horas, vamos estar juntos também. Graça e paz. Deus abençoe todos vocês. No nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.